Olá, alunos! Olá, alunas! Aquela animação de sempre, né? Então, vamos lá. Pessoal, hoje nós vamos falar sobre um dos gêneros textuais cobrados pela UFO, pela Universidade Federal de Uberlândia, que é o artigo de opinião, denominado por eles texto de opinião. Vamos ver o que é mesmo um texto de opinião. Relembrem comigo. O texto de opinião ou o artigo de opinião, ele é um texto dissertativo argumentativo. O que isso significa? Que ele vai expor ideias, mas principalmente vai se argumentar. O seu autor vai procurar influenciar o leitor, convencendo de sua posição. Como? Por meio de argumentos plausíveis, argumentos convincentes. Ele vai trabalhar o seu ponto de vista, então. Ele vai exprimir o ponto de vista sobre determinado assunto. Um detalhe que eu gosto sempre de lembrar. O artigo de opinião, ele pertence ao domínio jornalístico. É um texto da esfera jornalística. E é um texto assinado, ou seja, a pessoa que, o articulista, no caso, o locutor de um texto de opinião, ele vai responder pelas ideias ali expressas. Não é responsabilidade do jornal, é da própria pessoa que o escreveu. Portanto, é um texto assinado. Vejamos um exemplo. Gosto muito desse texto. Vamos conferir alguns pontos aqui. É um texto da esfera jornalística. Ele foi publicado originalmente no site da revista Isto É. É um texto assinado. Observe que ele foi escrito por Silene Pereira. Quem é ela? Ela é editora da revista Isto É e tem 30 anos de jornalismo. Ou seja, é uma pessoa gabaritada que tem experiência e pode dar a sua opinião sobre diversos assuntos. Quando veiculou esse texto? Dia 1º de fevereiro de 2019. Algo interessante para nós lembrarmos também é que o artigo de opinião, ele vai estar, um texto de opinião, ele vai estar vinculado a uma questão recente que tenha acontecido, né? A pessoa vai opinar sobre um fato recente, sobre um assunto atual, para que o texto dela realmente seja interessante e os leitores queiram ler. Então, vejam, naquele momento estava acontecendo o crime ambiental em Brumadinho. E a Silene Pereira resolveu escrever o seu texto. Observe que é um texto forte, é um texto contundente. Pelo próprio título você já percebe isso. Observe, o Brasil é uma lama. Então já vamos trabalhando as características de um artigo de opinião, de um texto de opinião. É um texto que possui título. Coloque aí, esse exemplo está no seu material, na sua apostila, siga comigo. Portanto, é um texto que possui título. Abaixo aqui do título, eu tenho uma frase que é retirada do próprio texto. Vamos encontrá-la, ela está aqui no texto. É uma frase forte, chamativa, que também vai expressar uma opinião e pode também chamar a atenção do leitor para o seu texto. É o olho. O olho, então, no caso do texto de opinião, é uma frase retirada do próprio texto. Por isso, ele vem entre aspas. Faz parte do texto, título, olho, e vamos para o texto. Como é um texto dissertativo argumentativo, ele vai possuir aquelas 3 partes estruturais fundamentais, que são introdução, desenvolvimento e conclusão. Veja, esse aqui vai ser o parágrafo de introdução. Nós temos aqui nesse texto 2 parágrafos de desenvolvimento. Vamos ver a outra página. E no último parágrafo, nós temos a conclusão. Vamos dar uma olhada aí nessas partes, pessoal. Na introdução, a autora vem, coloca aqui o fato a partir do qual ela está escrevendo e posiciona
posiciona-se, ou seja, coloca a sua tese. Vamos ver aqui, só passar, fazer uma leitura aqui da introdução, sigam comigo, pessoal. A cada tragédia nacional, emerge com mais clareza a tragédia em que se transformou a sociedade brasileira. E lá fomos nós de novo com o crime de Brumadinho. Louva-se a capacidade de solidariedade do povo. Mas será que o brasileiro é tão solidário assim? É, mas não mais do que qualquer outro povo. Nas redes sociais, mensagens de lamento e apoio às vítimas em uma demonstração narcísica de que o que importa é parecer ser bom, não necessariamente ser bom. Pega bem falar de Brumadinho no Insta ou no Face. Você dá uma de sensível para os amigos, antenado para o chefe e preocupado com o ambiente para os filhos. Depois passa para o outro post, provavelmente de algum conhecido posando com uma cerveja na mão em uma praia qualquer. Pronto, voltamos à perfeita e maravilhosa vida facebookiana e Brumadinho já ficou no passado. Pessoal, vejam que é um texto forte em que a autora vai exprimir seu posicionamento sobre o que está acontecendo. Ela começa com uma declaração forte já aqui. Vejam, a cada tragédia nacional emerge com mais clareza a tragédia em que se transformou a sociedade brasileira. E a gente fica se perguntando, que tragédia é essa? Ela vem colocar que tragédia é essa aqui embaixo, até já coloquei em negrito, que é a tese que ela vai defender. Que o que importa é parecer ser bom, não necessariamente ser bom. Ela mostra que essa é uma característica das pessoas hoje, que elas querem parecer boas, mas não necessariamente ser boas. É um posicionamento questionador, eu posso não concordar com ela, mas ela vai defender essa ideia, ela vai defender esse ponto de vista. Então ela vem aqui com as estratégias dela, mostrando que é um fato que está presente na nossa cultura, né? Que os brasileiros são incapazes de separar joio do trigo, sentem-se como se não fossem parte da sociedade que escolheu esses políticos aí. Então ela vem mostrando que às vezes culpamos os políticos e não vemos o nosso real posicionamento. No parágrafo seguinte, ela mostra um exemplo que comprova isso que ela está falando, que foi um ensaio protesto feito por uma marca de cosméticos Gendai, que lançou uma campanha em favor de Brumadinho usando modelos enlameados, um bebê inclusive. Ela mostra que essa foi uma triste escolha. E depois essa própria marca percebeu o erro em que estava ocorrendo e retirou o absurdo do ar. Então vejam, e no final ela fecha o texto concluindo que essa lama de Brumadinho é uma metáfora da nossa sociedade doente, né? Aí ela vem e fecha aqui o texto. Cada atitude narcísica, irresponsável, mal educada, ignorante que cometemos está na base dos pequenos, médios, grandes e absurdos desastres brasileiros. Enquanto não sairmos da lama, novos Brumadinhos, Marianas e destruições como a do Museu Nacional se sucederão. Pessoal, vejam, mesmo que eu não tenha a mesma opinião dela, eu sou levada a perceber que ela tem um raciocínio coerente, que ela comprova essa ideia que ela está procurando defender, que o que importa hoje na nossa sociedade é parecer ser bom e não necessariamente ser bom. Observem aqui algumas características do artigo de opinião. Eu já falei da estrutura, né? Título, olho, introdução, desenvolvimento e conclusão. Vamos ver algumas outras características. Observem que a autora escreve em primeira pessoa. No caso aqui, ela usa a primeira pessoa do plural. Observem. Voltamos. Ou seja, é algo de todos nós, ela se inclui inclusive aí no grupo. Há vários momentos aqui, vamos encontrar, em que ela usa a primeira pessoa do plural. Cometemos. Olhando com mais vagar, vocês vão encontrar outras marcas aí da primeira pessoa, né? Vamos ver outras características. Observem que a autora acaba se envolvendo emocionalmente. Há aqui também a presença da função emotiva.
E ela também faz o seguinte, ela usa questionamentos para mostrar, para dar ênfase aí as suas posições, ela usa às vezes perguntas retóricas, né? Para dialogar com o leitor, para levá-lo a pensar como ela. Mas observem, coloca fatos que comprovam as ideias que ela está mostrando. Ela coloca aqui ensaio protesto, entre aspas, mostrando ironia sobre aquilo que ela está falando. Há umas ideias próprias, as ideias aqui, claro, são dela, mas ela embasa, ela não fala do nada. Vocês viram, ela usou características das pessoas hoje, ela vem e coloca aqui também um fato para comprovar aquilo que ela está falando, ou seja, é uma opinião, mas é uma opinião embasada, está bem? Vamos aí, então vamos pensar algo mais, alguns lembretes que eu quero dar a vocês no momento de compor o seu artigo de opinião. Observe, vai ser um texto em que você vai expressar suas ideias, vão estar explícitas algumas críticas e você vai ter que colocar a culpa aí para funcionar, para chegar a essas ideias. Dicas, olhem só. Você deve deixar clara a opinião a respeito do assunto. No momento de escrever seu texto, você tem que dar uma opinião. Então, veja, se o tema é polêmico, você fala assim, não sei que lado eu fico, não há como ficar neutro. Você vai ter que dar a sua opinião, está bem? O seu texto deve ser escrito preferencialmente em primeira pessoa. Pode ser a primeira pessoa do singular ou a primeira pessoa do plural, como nós vimos no nosso exemplo. E um detalhe, você tem que demonstrar que domina o assunto. Você é detentor do assunto, você domina, você sabe do que está falando. Um detalhe interessante, para você mostrar que sabe do que está falando, para mostrar que você é detentor do conhecimento, você pode usar máscara. O que é isso? Você colocar-se no lugar de um especialista, você assumir um outro posicionamento. Por exemplo, você poderia colocar-se como médico, como especialista. Naquela tragédia lá de Brumadinho, você poderia colocar-se como engenheiro ambiental. Então, você pode usar máscara e colocar-se num lugar diferente do seu, que pode dar mais credibilidade para quem está lendo. Um detalhe interessante, eu falei com vocês que o texto, o artigo de opinião, ele é assinado. No caso do vestibular da UFO, já está lá nas instruções. Você vai assinar José ou Josefa. Você pode colocar essa assinatura abaixo do olho, ou seja, vamos pensar comigo, há um lugar próprio para o título, linha 1, o olho, linha 2, a assinatura, José ou Josefa, salta a linha 3, começa a ter o seu texto na linha 4. E você pode colocar também sua assinatura no final do texto, não há problema. Mas o importante é que você coloque a assinatura mostrando que você conhece o gênero textual artigo de opinião, que no caso é um texto assinado, ok? Relembrando comigo, a estrutura do texto é um texto dissertativo argumentativo, então ele deve ter introdução, desenvolvimento e conclusão. Mas, já que você está argumentando, observe que os verbos que você usar devem ser do presente do indicativo, ou seja, deve predominar o presente porque você está na ordem do argumentar. Características principais do artigo de opinião: marca de autoria, ou seja, são suas ideias, você responde por elas, você é autor do que está ali. E uso de máscara também é uma das características aí do artigo de opinião. Chamo a atenção de vocês para um ponto interessante, que é para não entrar em contradição com os argumentos que você está usando. Gente, só para reforçar, no vestibular de 2017 surgiu uma dúvida e no site da UFO veio esse esclarecimento e acredito que ele valha ainda para nós. Fala assim: e a máscara, ela é obrigatória?
A UFO esclareceu que a máscara não é obrigatória, porém, se ela for enunciada na proposta, ela torna-se obrigatória. Vejam esse exemplo aqui em uma solicitação de uma carta argumentativa. Falou assim: suponha que você seja um aluno da rede municipal de ensino e tem sofrido bullying de alguns colegas. Escreva uma carta argumentativa para a direção da escola, informando sobre os acontecimentos e solicitando a intervenção da direção para a solução do problema. Essa foi uma situação imaginada pela banca da UFO para responder essa pergunta. Vejam, mas eles próprios disseram: se pede para você usar máscara, suponha que você seja um aluno da rede municipal, e você não usar máscara, aí sim você vai ser penalizado. Então esteja sempre, em qualquer vestibular, não só no da UFO, esteja atento aos enunciados, esteja atento às instruções. Seguindo as minhas dicas, vamos lá. As cópias dos textos motivadores são penalizadas, está bem? Os textos motivadores estão lá como subsídios para você direcionar, perceber o posicionamento que está sendo tomado, né? Se orientar, mas não é para ser copiado, ok? E um detalhe importante, gente: o corretor não é seu amiguinho, o corretor não é cooperativo. Ele não vai ficar tentando buscar o que é que você quis dizer. Não há espaço para isso, ok? Não há espaço. Então, o que você tem que dizer tem que ficar claro. Então, vamos imaginar, no momento da escrita, no vestibular da UFO, eu peguei as orientações do vestibular de 2019, ou seja, do ano passado. Estão lá as orientações para a redação, que no caso foram as seguintes. Você encontraria 3 situações, leia as situações propostas e escolha aquela com a qual você tenha mais afinidade. Após a escolha dos gêneros, assinale a opção no alto da folha de respostas e, ao redigir seu texto, obedeça às normas do gênero. Então, se você escolheu lá artigo de opinião, que digamos é a proposta, deixa eu ver qual foi o ano passado, foi a situação B, você marcaria lá situação B e você esteja atento às características do artigo de opinião. Fala para você, se for um caso, dê um título para a redação. Esse título deverá deixar claro o aspecto da situação escolhida. Como nós já dissemos, o título no artigo de opinião é obrigatório, então você deve dar o título. Se a estrutura do gênero solicitado exigir assinatura, escreva no lugar da assinatura José ou Josefa. O artigo de opinião exige assinatura, é um texto assinado. Portanto, coloque-se como José ou Josefa e observe aí a concordância de gênero com a pessoa que você estiver usando, está bom? Em hipótese alguma, escreva seu nome, pseudônimo, apelido na folha da prova. Já deu o pseudônimo aqui para você usar, que é José ou Josefa. Você não pode usar outro, muito menos escrever seu nome, tudo bem? Falou que você pode parafrasear os textos motivadores, mas não deve copiar textos. Veja a proposta de artigo de opinião do ano passado. A UFO geralmente trabalha assim: coloca-se um texto base e depois pede para você o que é para ser feito. Vamos ver a proposta do ano passado? Redija um texto de opinião questionando o estudo conduzido pelos pesquisadores da Universidade de Stanford e da Universidade de Nova York sobre os efeitos do Facebook na vida dos indivíduos e posicionando-se a respeito desse estudo. Veja, você deve conhecer o gênero, artigo de opinião, mas você também deve fazer uma boa leitura do texto para então posicionar-se sobre o que é solicitado. É um texto de leitura, interpretação e escrita. É isso, pessoal. Então vamos lá, vamos passar a proposta que eu passei para vocês, vamos lembrar as características do artigo de opinião e caprichar nesse gênero, ok? Um beijo, até mais.